Evangelho de João, capítulo 5, versículo 8, está escrito assim: Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma tua cama e anda. Jesus vai para uma festa em Jerusalém e enquanto o povo se alegrava, Jesus se dirige a um tanque de Betesda, que significa casa da misericórdia. O tanque de Betesda era um lugar onde as pessoas estavam sofrendo com uma esperança de serem curadas. O milagre que Jesus vai fazer no tanque não se resume apenas ao público, mas Jesus realiza o milagre no sábado. Isso vai causar uma certa oposição aos líderes da época. Jesus entra em um tanque onde tinha pessoas com todos os tipos de doença, com uma esperança de serem curadas. O tanque de Betesda é como se fosse o hospital público daquela cidade. Haviam cegos, leprosos, paralíticos, pessoas que estavam com uma expectativa, uma esperança de serem curadas. A multidão se alimentava de uma crença de que um anjo descia em certo tempo e agitava a água, e o primeiro que se lançasse no tanque era curado. E essa crença alimentava aquela multidão. E aí Jesus entra nesse tanque onde havia um homem com 38 anos sofrendo, na espera de um milagre no tanque. Eu abro um parênteses para me falar que em João capítulo 4, Jesus conversa com uma mulher. E João disse, Jesus disse àquela mulher: se tu beber desta água, tu vai tornar a ter sede. Mas se tu beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque esta água vai se fazer em ti uma fonte para jorrar para a vida eterna. Jesus se apresenta à mulher samaritana como a fonte de água viva. Interessante, aquele homem que havia 38 anos à espera de um milagre, ele estava esperando do tanque aquilo que só a fonte poderia lhe dar. O problema daquele homem é que ele esperava do tanque aquilo que só a fonte, que se chama Jesus de Nazaré, poderia lhe dar. Jesus vai até aquele homem. A primeira coisa que eu quero destacar é que nós precisamos reconhecer qual é a nossa doença, qual é a área da nossa vida que nós precisamos ser curados. Aquele homem estava paralítico há 38 anos, à espera de um milagre. Interessante, porque Jesus vai olhar para aquele homem e vai lhe fazer uma pergunta: queres ficação? Eu não teria coragem de fazer a pergunta que Jesus fez. Por quê? Porque só Jesus, eu não posso e não podia mudar a situação daquele homem. Mas Jesus pergunta porque só Ele pode mudar a situação do homem. Não importa o tempo que você está à espera do milagre, nem a gravidade do problema, mas a pergunta é: queres ficação? Quem pergunta não é o tanque, é a fonte. E a fonte perguntou para aquele homem: queres ficação? Interessante é a resposta dele. Ele disse: Senhor, não tem ninguém que me lance no tanque. E quando eu vou, desce outro antes de mim. Aquele homem tinha dois problemas. Primeiro, era paralítico. Segundo, não tinha ninguém a qual ele poderia contar. Aquele homem era um homem limitado às suas crenças. A crença daquele homem estava limitada ao tanque. Existem muitas pessoas que estão limitadas às suas crenças. Mas aí a fonte entrou no tanque e perguntou para aquele homem: queres ficação? A quarta coisa que eu quero destacar é que quando Jesus olha para aquele homem, Jesus não pregou para aquele homem, Jesus não demonstrou a sua sabedoria para aquele homem. Sabe por quê? Porque pessoas sem esperança, elas não querem conhecimento, elas não querem informação, elas querem compaixão. Jesus não pregou para aquele homem, Jesus não esboçou nenhuma sabedoria, Jesus demonstrou um ato de compaixão. Como precisamos falar menos e ter atos de compaixões. Mas a quinta coisa que me encanta, a história do homem
que vivia no tanque foi mudada porque ele conheceu a fonte que se chama Jesus de Nazaré. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus curou aquele homem, mas deu uma ordem a ele: toma a tua cama e anda. Por que aquele homem deveria levar a cama? Porque a cama era a sua história. A história daquele homem estava restrita àquela cama. Então a gente não deve esquecer da nossa história, porque quando a gente olha para a nossa história, a gente lembra que o dia que a nossa história mudou foi no dia que a gente encontrou com a fonte, que se chama Jesus de Nazaré. Eu não posso acrescentar dias para a minha vida, mas eu posso acrescentar vida aos meus dias. E como é que isso acontece? Quando eu encontro com a fonte. Nós temos uma facilidade de esquecermos das nossas origens, de onde tudo começou. Nós temos uma facilidade de esquecer daquilo que a gente deveria lembrar, e temos uma facilidade de lembrar daquilo que nós temos que esquecer. Não esqueça, a história daquele homem foi mudada, do homem que vivia no tanque, porque ele conheceu a fonte que se chama Jesus de Nazaré. Quer explicação? Quem pergunta não é o tanque, é a fonte.